Olá, muito boa tarde para você. O Manchetes Noticidade desta quinta-feira já começou e a gente já mostra que a polícia de Itapetininga, em conjunto com a DIG de Sorocaba, prende 4 suspeitos de integrar quadrilha especializada em explosão de caixas eletrônicos. As investigações duraram 1 ano e, segundo a polícia, a quadrilha é suspeita de praticar diversos ataques a caixas eletrônicos nas regiões de Sorocaba e Itapetininga entre os anos de 2012 e 2013. Entre eles, as explosões nos terminais de 3 bancos de Iperó no ano passado. Feito um trabalho de inteligência, foi feito um bom trabalho pericial e a união de esforços das unidades policiais culminou no sucesso da operação. Com o grupo ainda foram apreendidos celulares, uma balança de precisão, um cofre, além de 5 carros e 2 motos. Eles não são produtos que são ilícitos, mas foram adquiridos com provento do crime. Então eles estão sendo apreendidos porque são decorrentes, eles foram auferidos através da atividade criminosa. Segundo a polícia, existe a suspeita que os presos desta quinta-feira têm um envolvimento nas explosões a caixas eletrônicos realizados em Sorocaba em janeiro. Nós acreditamos que eles tenham recrutado ou até mesmo fornecido um apoio logístico para que outros criminosos possam estar agindo. Então nós não descartamos que eles têm vinculação direta com esses crimes ocorridos em Sorocaba. Um jovem de 17 anos foi apreendido em Cesário Lange, na Vila Nova, por tentativa de homicídio. Ele agrediu o irmão de 20 anos com uma facada na cabeça. A causa da discussão ainda é desconhecida. Segundo a polícia, o menor já tinha passagem por homicídio quando participou da morte de um sargento reformado da polícia. O adolescente está à disposição da justiça na delegacia da cidade. Ainda de acordo com a polícia, a vítima foi levada ao pronto-socorro de Cesário Lange e permanece internada, mas não corre o risco de morrer. A chácara de um casal foi assaltada no bairro do Claro, na zona rural de Pilar do Sul. Eles foram surpreendidos na entrada da casa por um homem e uma mulher encapuzados que estavam armados com uma faca e um machado. O dono foi amarrado e a esposa ficou trancada em um quarto. Os outros comparsas foram chamados e o bando levou televisores, 2 notebooks, 3 celulares, joias, aparelho de som, brinquedos, além de roupas. Ninguém ficou ferido e, por enquanto, nenhum suspeito foi detido. Vereadores da Câmara Municipal de Sorocaba aprovaram hoje a criação da comissão que deve acompanhar as obras da Arena Multiuso. A cobertura do complexo esportivo desabou no último domingo. O presidente da comissão é o vereador Fernando Dini. Esta semana, a cidade de Itu implantou um rodízio com dia e horário para o abastecimento de água na região do bairro Pirapitingui. Só que os moradores esperaram e nada de água no horário previsto. Veja. As torneiras vazias na casa de Paula são um sinal de que a expectativa pela água não foi compensada na noite de quarta-feira, não quando os moradores mais esperavam. A casa tem louça acumulada e pilha de roupas para lavar. Pega um balde de manhã, que nem eu peguei de manhã, é a água que fica para o dia inteiro, até a noite. Daí já amanhã já não sei o que nós vamos fazer. A água aqui é trazida de uma chácara. A situação da mãe de 5 filhos é mais complicada porque onde mora já são 12 dias nessa condição. A água que eu pego para cozinhar isso aqui é o que eu se viro para dar banho para as crianças também. A represa do Itaim, que abastece 30% da cidade, está 3 metros abaixo do nível normal. Como o volume de chuvas está longe do esperado, a cidade implantou um rodízio na região do Pirapitingui, dividida em 3 setores. No esquema do rodízio, o abastecimento no setor 3, que é onde nós estamos, está previsto para quarta-feira, das 5 horas da tarde até às 6 da manhã do dia seguinte, no caso da quinta-feira. Mas no momento que a gente está gravando a reportagem, 9 horas da noite, a gente vai ver aqui na torneira da dona Severina, não cai água, está seca. A concessionária que administra a distribuição de água em Itu informou que em locais altos a água pode demorar a chegar por causa da pressão do sistema. Antes de dormir, Severina aguardava a água prometida para o banho. Não vai dormir, né? Porque sujo, como é que vai dormir? Quando sai o pouco que resta dos canos, ela junta em panelas. Moradores se viram como podem. Nesta quarta-feira, uma moradora andou 2 quilômetros para chegar até um poço às margens da SP-75 para dar banho nos filhos, mesmo sem conhecer a qualidade da água. Wilson já protocolou reclamações na empresa que gerencia o abastecimento na cidade. Para a padaria, ele precisa comprar água de caminhões-pipa. Comprei 2.000 litros para minha produção.
em manipulação lá embaixo dos pães, né? Está tendo prejuízo. Daí estou tendo prejuízo, né? Situação difícil. Enquanto muitas cidades da região sofrem com a falta d'água, uma telespectadora entrou em contato com a nossa redação para mostrar a falta de respeito da Prefeitura de Sorocaba. 2 caminhões-pipa foram utilizados para regar a grama da Avenida Juvenal de Campos. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura para que o Executivo pudesse se posicionar sobre o assunto, mas até o fechamento dessa edição não tivemos respostas. Pois é, e por falar sobre esse desperdício, vamos lembrar o que o prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio, disse à nossa equipe sobre economizar água. Agora, não há solução de curto prazo, a não ser pedir à população que procure racionalizar ao máximo o consumo de água e, com isso, não faltará água para todos. Depois de 5 horas, o Corpo de Bombeiros de Itapetininga conseguiu apagar um incêndio em um depósito de madeira na Vila Sotemo. As chamas queimaram aproximadamente 3.000 metros quadrados. Foram necessários 2 caminhões do Corpo de Bombeiros e 80.000 litros de água para controlar as chamas. Segundo os bombeiros, o tempo seco pode ter agravado o incêndio. Há suspeitas de que a ação tenha sido criminosa, já que não há equipamentos elétricos no local. Ninguém ficou ferido. A quinta-feira deve ser de sol forte e calor. Segundo o Climatempo, há possibilidade de chuva no período da tarde. Em Sorocaba, a máxima atinge os 36 graus, muito calor. Veja agora como fica o tempo em outras cidades da região. Em Araçoiaba da Serra, as temperaturas variam entre 21 e 36 graus. Jundiaí registra mínima de 22 e máxima de 35. Mesma temperatura prevista para Itapetininga. Em Ibiúna, a mínima deve ser de 19 e a máxima de 34 graus. Os servidores de Sorocaba terão reajuste de 6,91% nos salários. A decisão foi tomada nesta quarta-feira durante uma reunião entre a Prefeitura e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Agora, a Prefeitura terá uma folha de pagamento de 666 milhões de reais. Até hoje, eram 605. A proposta de aumento salarial foi encaminhada para votação no Legislativo. Foi realizada nesta quarta-feira na Câmara Municipal de Sorocaba a 5ª Semana Nacional de Apoio ao Paciente com Doença Rara. O evento foi uma espécie de pontapé inicial para os avanços em relação ao tratamento na saúde pública. Portadora de osteogênese imperfecta, doença do osso de vidro, Simone se tornou ativista de pacientes com doenças raras. Ela sabe a dificuldade para se obter diagnóstico e receber o tratamento adequado. Existem alguns estados que não têm tratamento, que não têm uma cultura a respeito dessa síndrome. Por ser raro, não é todos os dias que tem uma pessoa com síndrome dentro dos hospitais. E quando tem, é um fato muito isolado. Por isso, ela veio participar do evento, que recebeu médicos e pesquisadores. É o pontapé inicial para uma série de atividades no Brasil. A Organização Mundial de Saúde considera a doença rara aquela com menos de 2 pacientes a cada 2.000 habitantes. A abertura do evento coincide com um acontecimento importante para essa mobilização. Nesta quarta-feira foi publicada no Diário Oficial da União uma portaria do Ministério da Saúde que cria a política de apoio à pessoa com doença rara no Sistema Único de Saúde. Trata-se de um passo importante, de acordo com a presidente da Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves e Raras. Essa política, o que é? Instituir no SUS, desde os serviços de atenção básica daquele paciente, até os serviços de referência, que eles sejam capacitados, tanto para reconhecer se um paciente pode estar com uma doença grave, e uma doença rara, né? E a partir daí encaminhá-lo, seja para um serviço de atenção à doença rara ou a centros especializados em doenças raras. Agora é hora de cobrar o poder público. Sorocaba foi escolhida justamente porque se percebeu a falta de apoio nesse sentido. José Henrique é pai de uma menina com cistinose e sabe como é difícil tratar doenças raras na região. Não achei esse diagnóstico em Sorocaba, tive que correr para São Paulo. Uma médica, a doutora Benita, que foi minha médica na época, que fechou o diagnóstico da minha filha e disse, sua filha tem cistinose, uma doença gravíssima, uma doença rara. São 150 casos, arredondando, 150 casos no Brasil, menos 2.000 casos no mundo.
e assim, você vai precisar mudar totalmente a sua vida por causa da sua filha e da doença que ela tem. Para mudar essa realidade, ele se empenha para colocar em prática o que existe no papel, um núcleo para a região. Esse núcleo de doenças raras, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a captação das crianças da região, ele tem uma ação na região de 22 cidades, que ele vai atuar em cima de 22 cidades da região, com aproximadamente 2 milhões de pessoas. Ele vai fazer a captação, vai investigar, vai achar os pacientes ou crianças que não têm um diagnóstico ainda de doenças raras, encaminhar essas crianças aos centros de referência que podem fazer o diagnóstico. O armazém de Salto, que foi destruído por um incêndio, começa a ser demolido. Como se trata de um prédio centenário, este processo é diferenciado, veja. Um único pedreiro desmonta com cuidado o que sobrou da fachada. Aos poucos são apagadas as marcas do fogo, como o cartaz publicitário queimado e as janelas sem vidros. Enfim, os sinais do incêndio de mais de 10 horas que destruiu um armazém com 100 anos de história. O acidente foi no fim de janeiro no centro de Salto. Segundo proprietários, um curto-circuito pode ter sido a causa das chamas. A calçada ainda está interditada. Para quem passa do outro lado da rua, é difícil se acostumar com a nova cena, a loja sem o sinal de vida que costumava ter. Eu acho assim muito triste, eu acho lamentável, né? É uma coisa assim que chocou a cidade toda. Para Roberto, o sentimento é de tristeza ao ver ser demolido o local onde trabalhou desde a adolescência. Isso ainda está me incomodando, está me judiando muito, sabe? Mas eu tenho que ter força para... É uma coisa que aconteceu, não tem volta, né? O armazém foi construído em 1908 pela família Almeida Campos. Passou para os Ferrari na década de 20. Já foi administrado pelo avô e pelo pai de Roberto, o atual proprietário. Em 2012, o jornalismo da TV Sorocaba SBT visitou o armazém para mostrar uma curiosidade. O estabelecimento vendia calçados fabricados nos anos 60 e 70, muito populares na época. Com o incêndio, o prejuízo estimado é de R$1 milhão. 10 mil itens estavam aqui dentro. Nada se salvou. Muitas fotos e recortes de jornais se perderam. O que o acidente não destruiu de jeito nenhum foi a solidariedade, o calor humano. Para Roberto, cliente e amigo são a mesma coisa. Por isso mesmo, Gilberto vem cumprimentá-lo na rua, lamentar o que aconteceu e depois vai visitá-lo na nova sede provisória do comerciante. Se manter uma tradição fica difícil hoje em dia, tá entendendo? E dói muito a amizade que esse homem irradia. A confiança que esse homem irradia, tá entendendo? Um cara espetacular, é uma pena. Eu imagino o quanto esse homem não está sofrendo. O proprietário agora faz as contas e administra os negócios em um escritório improvisado na loja de utilidades, o outro comércio da família. É hora de recomeço. Os tijolos que sobraram ficarão com parentes, serão reutilizados por irmãos de Roberto. Ainda falta definir como o terreno será reaproveitado, mas o certo é que o dono não vai desanimar. Eu não vou vender o imóvel, o terreno vai continuar meu, vai ficar para meus filhos. E para quem, se por acaso eu não construir ou eu for alugar, eu quero fazer todo o possível para que essa construção seja muito parecida com o meu velho armazém, como era originalmente. Tá aí, boa sorte então ao seu Roberto. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Assista agora o Futebol Sport Show com Marcel Capretes. A gente se encontra mais tarde no Noticidade às 7h15 da noite. Uma ótima tarde para você. Até lá. Tchau.